segundo motivo de eu estar aqui, não menos importante, segundo apenas na cronologia, e ao lado do Fernando, para dizer a vocês que na data de hoje a gente teve à tarde o prazer de assinar a renovação do contrato dele até o final de 2025, que é um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho, e para deixar muito claro a todos vocês que durante todos esses 2 anos que ele está aqui, a gente sempre esteve muito satisfeito e muito feliz, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão do trabalho, mas que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né, e já vinha projetando isso, e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, bicampeão estadual, que já nos deu tantas alegrias, que continua nos dando e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube, e especialmente porque a gente tem muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Então era isso, assim, vou ficar à disposição para perguntas, o Fernando também, mas hoje, como diz a música da nossa torcida, hoje é uma noite muito especial. Uma noite de 100 jogos do Felipe Melo, uma noite de classificação e uma noite de renovação, né, e prolongamento do contrato do nosso treinador, que é o nosso treinador campeão da Libertadores. É isso por enquanto, boa noite. Obrigado, James. Boa noite, Fernando, boa noite, Mário. Desculpa. Queria perguntar para o Fernando, inicialmente, o significado dessa renovação, principalmente no momento em que, recentemente, em alguma oscilação do time, isso significa uma demonstração de confiança no seu trabalho, de continuidade, né, Mário? Eu queria que, de repente, você falasse em cima disso também, porque a gente ouve, em alguns momentos, quando a coisa não vai tão bem, um questionamento ao trabalho do treinador, e desde muito tempo atrás você sempre demonstrou que gostaria que o Fernando significasse até um trabalho mais vertical no Fluminense, de filosofia de trabalho, enfim, de que isso transcende até os resultados que possam estar vindo ou não. E para você, Fernando, o que significa essa renovação? Se eu não me engano, você 4 anos no total, até 3,5. 3 anos e meio, né? Que não é comum também no futebol brasileiro, né? Obrigado. Então, eu acho que vai muito daquilo que eu falei sobre a estabilidade da gestão, sobre o que a gente acredita, né? Eu acho curioso, né? Que não é uma crítica, não, mas eu estou há 25 anos no Fluminense, né? Somados meus períodos como estagiário, advogado, vice-presidente de futebol, e como presidente já 5 anos, quase 5 anos. O que a gente mais ouve no futebol brasileiro é que se dá pouco tempo de trabalho, que não se dá oportunidade, que se tira os treinadores a cada 2, 3 derrotas, né? Eu já dei algumas entrevistas para vocês, algumas coletivas para vocês, dizendo ao longo da gestão que, normalmente, a dispensa de um treinador, a interrupção de um trabalho se dá por 3, 4 resultados ruins em sequência, mas se esquece todos os outros 50 bons resultados anteriores. E um trabalho, seja de um treinador, seja de um atleta, seja de um jornalista, seja de um advogado, aqui na função de presidente, ele não pode ser medido num curto espaço de tempo. Ele tem que ser medido num período longo, né? E talvez as pessoas se esqueçam, mas a gente também passou dificuldades aqui em 2022, já com o Fernando, tivemos uma sequência de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro muito duras, mas terminamos em 3º lugar, fazendo uma campanha linda. Em 2023, a gente teve um momento difícil na própria final do campeonato, que a gente teve uma derrota na primeira partida, se recuperou depois, até contra o Volta Redonda na semifinal, né? Na Libertadores do ano passado, vejam vocês como é o futebol, né? Eu estou falando aqui isso para que as pessoas que estão fora entendam que a gente olha o contexto, a gente olha rodada a rodada, a gente olha a pontuação, a gente olha o que a gente fez ano passado e compara com esse ano. Ano passado a gente jogava um futebol, naquele momento da Libertadores, encantador. Nós nos classificamos em primeiro do grupo, com um empate no Maracanã, e saímos daqui vaiados, talvez todos vocês se lembrem. E hoje, nós já temos mais pontos
do que tivemos na primeira fase da Libertadores do ano passado. E talvez nos classifiquemos aí, se a gente ganhar na semana que vem, como o terceiro melhor primeiro. E não necessariamente estamos performando com tanto encantamento como naquele momento. Entretanto, nós também temos uma sequência de lesões muito grande. A gente vem de uma temporada onde a gente jogou 70 e tantos jogos e jogou o Mundial e não teve as férias no mesmo período todo mundo, teve dificuldade na pré-temporada. Então, assim, o trabalho ele é visto dessa forma, né? Obviamente que a gente não fica feliz, muito menos ele, que é o treinador, que treina o time todos os dias exaustivamente. Óbvio que a gente não fica feliz às vezes com o desempenho, com a performance. Às vezes a performance não se coaduna com o resultado e vice-versa, né? Às vezes a gente tem um resultado que não tem uma performance tão boa, às vezes tem uma grande performance e tem um bom resultado. Mas a gente tem que olhar o trabalho como um todo. E assim, a gente tem que se orgulhar de poder ter um clube do tamanho do Fluminense, com as conquistas que o Fluminense tem recente, e tentando fazer algo que a gente sempre cobrou no futebol brasileiro, que é dar a oportunidade do treinador trabalhar e, quando as coisas não estão indo bem, dar a oportunidade do treinador se recuperar, né? Porque não é possível que a gente tenha conquistado até o momento da história do clube, né, o título mais importante da história do clube, que 2 meses depois esteja tudo errado, né? Então a gente que está dentro sabe que não está errado, sabe que o trabalho está sendo bem feito, bem construído, principalmente com honestidade e com suor, um afinco, né, cada dia mais dedicado, né, e enfrentando as dificuldades normais do futebol. Não sei quanto acabou o jogo, mas eu vi agora há pouco ali com o Daniel Perpétuo, até minutos atrás, o Atlético Mineiro estava perdendo do Sport Recife, aí, acho que de 1-0, se classificando, mas perdendo. O futebol brasileiro é muito equilibrado hoje, muito difícil, né? Hoje tivemos a final que o Atalanta ganhou, por exemplo, de um time que não tinha perdido nenhum jogo, né? E acabou sendo derrotado praticamente que por goleada numa final importante. Então, aqui é dolorido, né? O dia a dia, a gente é avaliado quarta e domingo, né? Toda quarta e domingo a gente é colocado em xeque. Enfim, é isso, acho que a resposta vai no sentido da estabilidade, em acreditar no trabalho, acreditar no que a gente vem fazendo e dar o direito do treinador seguir conosco. Então, o motivo a questão da renovação para mim é um motivo de muita alegria. Eu me sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense desde quando eu joguei aqui. Foi uma casa que sempre me acolheu bem. 2019 também me acolheu muito bem, e de 22 para cá, com mais, usar uma palavra que o Mário falou agora, coisa mais harmônica e mais estável, mais estruturado, a gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos, e um dos personagens mais importantes é o próprio presidente, que toma risco, que trabalha muito e que entrega o melhor para o clube. Por 2 coisas: apaixonado pelo clube, porque é muito competente, e audacioso para fazer também. Semana passada eu já falei para vocês que a gente essa interlocução com a torcida é uma coisa que quem trabalha no futebol tem que procurar, para o ambiente ficar melhor, passar informações melhores e não deformar a opinião da torcida, porque às vezes cria uma coisa negativa que é difícil não adentrar o CT. Em termos de resultados, se você olhar racionalmente, esse ano é um ano que a gente tem trabalhado muito por conta da conquista da Libertadores do ano passado, do vice-mundial. Isso tem um impacto sobre o time, não só na questão de voltar depois, mas todo mundo, e a própria torcida, todo mundo quer assim, relaxar um pouco em relação àquilo, aproveitar um pouco daquilo. E o futebol não dá para você aproveitar muito. Você tem que aproveitar trabalhando e melhorando. E eu acho que agora 1 mês para cá, mais ou menos, o Fluminense está pegando outra espiral de subida. Internamente percebi isso nos treinamentos, os resultados também têm acontecido. Você pegar os últimos 4 jogos, a gente venceu 3 e perdeu um para o São Paulo, que era um jogo dos últimos 5. Assim, naturalmente, a gente teria um jogo, se fosse uma coisa normal, teria vencido o Atlético Mineiro, e o jogo do São Paulo era um jogo para perder. Então, de 5 jogos, a gente teria vencido 4. Mas dos últimos 5, nós empatamos 1 e ganhamos 3 e perdemos 1 fora de casa. Então, as coisas começam a fluir. E, internamente, é um trabalho que a gente faz muito
com muita entrega para que as coisas aconteçam. Nesses momentos de descida, eu estou falando que a equipe começou a temporada bem, ao contrário, com muita estabilidade, fizemos alguns jogos muito abaixo da crítica, e a gente tem que ser criticado por isso. O que não pode, isso que o Fluminense sirva um pouco de exemplo para a gente avaliar todo mundo. Eu sei que não deve mudar muito a avaliação de vocês, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Para a gente poder ter uma relação, uma coisa mais verdadeira, não é invenção. O que o Mário falou é verdade, a gente tem hoje 11 pontos já na Libertadores. O ano passado, quando a gente jogou contra o Sport Cristal, na realidade a gente não estava encantando nada. Aquele foi um dos momentos mais difíceis da nossa temporada. E aí, um monte de coisa, que tinha problema interno no grupo, aí começa aquela coisa, um monte de coisa que não tem nada a ver, que não corresponde à realidade, aí vai para a torcida também foi fazer protesto no CT, e a gente soube se fechar internamente, melhorar e avançar o ano passado, como a gente está fazendo esse ano. Isso vale assim, essas colocações que eu estou fazendo agora, já fiz semana passada, vai assim no coração da torcida. Porque a gente, sem a torcida, a gente é muito fragilizado. A gente fica muito frágil. No fundo, a gente é muito frágil. A torcida é o coração do negócio, é o nosso principal craque. E quanto mais eles vêm e nos incentivam, a gente fica mais forte. Tudo que a gente faz é para entregar essa alegria para o torcedor. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar dessa forma, é bom para a gente ir esclarecendo e criar contrapontos para que a torcida ela acredite mesmo no time, porque assim, trabalho e dedicação de todo mundo, pode ter certeza. E repito, para mim é uma coisa muito... É uma coisa que me motiva todo dia vir trabalhar, ganhar, e principalmente quando ganha, jogando bem, que nem foi o caso de hoje. O time não jogou muito. Jogou razoável e ganhou o jogo, mas ganhou, um resultado importante. E quando ganha, joga bem e a torcida sente orgulho do time, para mim isso é um prazer que não tem preço. Então, assim, a minha renovação, ela me deixa muito alegre. Eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense, mas muito feliz mesmo. Tá? E a minha família, que embora fique em São Paulo, também compartilha dessa felicidade, e a gente consegue suportar a distância de uma maneira boa, porque o Fluminense é uma casa que é a nossa casa, é a casa também da minha família. Então, para mim é muito bom poder estar aqui, e eu quero de fato fazer melhor do que eu fiz até agora, junto com todo mundo, para a gente conseguir coisas novas para o Fluminense, que essa é a intenção de todos nós. Qual